E aí, meus queridos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, eu sou o Wagner, você tá no canal Traje Cômico. Deixa aquele like pra fortalecer e bora pro vídeo de hoje. O grande Peter Jordan do canal Ei Nerd fez talvez o vídeo mais nerdola de todo o Ei Nerd. Na verdade, esse vídeo aqui tá mais nerdola do que muitos vídeos dos canais da Liga Nerdola. É um vídeo longo, tem 38 minutos. Mas eu garanto pra vocês que vale a pena conferir. E inclusive tem até uma menção a mim em certa altura do vídeo. Então vai rolar essa interação aí direta com o Peter. Antes de dar play, só pra todo mundo saber, né? Eu estou reagindo ao vídeo Até Onde Vai a Lacração. A arte está morrendo aos poucos. O que fizeram com o Sentry na Marvel. E a gente vai ver que um dos motivos, talvez o principal motivo pro Peter ter se incomodado tanto com essa lacração, que realmente é uma lacrada super bizarra, é porque mexeram com o personagem favorito dele. E aí, meus queridos, quando mexe com o nosso personagem favorito, eu acho que até um lacrola acaba ficando meio incomodado com a lacração nesses casos. Na verdade, eu posso até afirmar isso, porque eu tenho uma amiga feminista que sempre defendeu todas essas trocas, todas essas coisas de substituição, falava que isso era muito mimimi e tal. Até que mudaram a Pequena Sereia, que sempre foi a princesa da Disney favorita dela, e ela adora as princesas da Disney. Então, meio que mudaram a personagem favorita dela. E ela ficou muito chateada. Falou, ai, porque tava tão lindo em todas as adaptações que estavam fazendo. Tava sempre tão fiel aos desenhos, tão parecido. E aí, justo na vez da minha princesa favorita, foram lá e mudaram tudo. E não parece Ariel. Não tem nada a ver. Tipo, não vejo Ariel ali. E falando sobre como pra ela era marcante, né? Tipo, poxa, era a única princesa ruiva, sei lá. Pelo menos nas animações 2D, né? Aí tem a Mérida também. Mas, nossa, do nada comecei a falar da mudança da Pequena Sereia. Mas é só pra mostrar que quando mexe num personagem que você tem uma ligação maior, aí relevar todas essas cagadas em nome dessa agenda da diversidade fica bem complicado. Mas enfim, já falei demais, né? Vamos deixar o Peter falar um pouco agora. O Sentry tá morto, né? O herói que é conhecido por ser o mais poderoso da Marvel morreu. Agora o Sentry não é mais o Sentry. Agora o Sentry virou um grupo de oprimidos pela sociedade. Eu sei, parece zoeira, né? Mas é verdade, cara. E nesse vídeo aqui, eu quero trazer todo o background nerdístico do Sentry pra vocês. Eu quero propor um debate aqui sobre quão prejudiciais estão sendo essas inclusões artificiais, ok? Essas substituições forçadas. E como que elas, ao invés de trazerem representatividade, só estão fazendo um verdadeiro serviço para causas sociais importantes. E eu também vou fazer uma comparação sobre esse caso com o caso do Yasuke, ok? Vou falar a última vez sobre esse caso aqui. Bom, eu acho, né? Porque a gente precisa conversar sobre o que tá acontecendo com a cultura pop. Vocês estão preparados para essa conversa? Vai respirar? Vamos lá. Peter aqui! Papo longo, ok, galera? Realmente eu quero conversar com vocês de bastante coisa aqui. Eu separei bastante coisa pra conversar com vocês. Bom, quem é da velha guarda no canal sabe que por muito tempo o meu personagem favorito da Marvel foi o Sentry, o Sentinela. Mas infelizmente a Marvel não sabe mais o que fazer com ele por falta de escritores competentes e criativos pra assumirem o personagem, entende? Então, os personagens ficam um tempo no limbo e tal. E assim, considerando que o Sentry é tratado como o herói mais poderoso da Terra desde a criação dele, dá pra entender o porquê que ele é sempre um problema pro roteiro e por que você precisa de ser um bom escritor pra achar soluções pra esse problema, entende? Porque senão você bota o cara e resolve qualquer problema, entende? Qualquer vilão que apareça é inferior ao Sentry, ponto. Principalmente depois que o Bob conseguiu unificar as duas personalidades dele. Ele fundiu o Sentry com o Void, que era aquela outra metade maligna dele. Então ele ficou muito poderoso, entende? Só explicando, tá? Pra quem não sabe, o Sentry e o Void, eles são construtos da mente esquizofrênica do Bob Reynolds, né? O Sentry é o arquétipo do herói. E o Void é o arquétipo do vilão, né? Vilão e herói, vivendo na mesma pessoa. Sentry e Void são como se fosse a representação de Yin Yang dos quadrinhos de super-heróis. Ele é o bem e o mal ao mesmo tempo. Então a maioria das histórias do Bob, do Sentry, né? São uma luta dele contra ele mesmo. Isso é simbólico pra caramba, e é muito bacana. E é um dos motivos que eu adoro esse personagem. Só que esse arco do Void se libertando, dando um couro em todos os heróis da Terra, enquanto o Sentry tenta conter ele, já foi usado em muitas histórias. Mas muitas mesmo, ok? Esse plot estava começando a ficar repetitivo, sabe? Então a ideia do Bob conseguir unir o Sentry e o Void junto com ele na mesma personalidade foi uma inovação, foi uma ideia criativa. Eu curti pra caramba, achei animal, porra, vai ficar mais punk ainda, né? Só que ao mesmo tempo essa ideia deixou o Sentry ainda mais poderoso do que ele já era. Então agora imagina Sentry, Void e Bob fundidos, entende? Agora ele não tem mais nenhuma personalidade tentando lutar contra ele mesmo internamente, ele não tá mais lutando. Não tem mais nada, aquela guerra de uma personalidade tentando enfraquecer a outra, como geralmente isso acontece. Então, cara, na boa, pode jogar todos os Vingadores aí no pacote que não são nada perto dele. Acabou, ele passa o rodo em qualquer um. Aí você tem um problema de roteiro realmente que precisa de muita criatividade do roteirista pra conseguir trabalhar bem nas histórias. O Peter até vai falar, né, que é um trabalho muito grande pra não fazer com que tudo acabe sendo sobre ele. Porque quando você tem um personagem tão OP que consegue resolver absolutamente qualquer coisa, você sempre vai se perguntar, tá, por que o cara lá não resolve isso? Então sempre tem que ter uma desculpinha. O One Punch Man dá aula nisso aí, né? O pessoal que escreve o Sentry deveria maratonar o One Punch Man pra aprender com o Murata como é que faz
Murata é o desenhista, né? Como é que é o nome do roteirista agora? Enfim, em One Punch Man, a graça é justamente que você tem um protagonista que consegue resolver tudo com um único soco. Não tem nenhum desafio pra ele. Então, pra você desenvolver a história, um pouquinho que seja, pra você conseguir criar tensão, mover arcos, fazer coisas que pareçam desafiadoras aparecendo na tela, você sempre tem que tirar o protagonista do foco pra deixar os outros personagens brilharem. E o protagonista chega só realmente na hora de resolver o maior dos problemas que nenhum outro dá conta, ele vai lá e resolve. É o One, exatamente. O One, cara, ele é um gênio. Ele realmente é um cara que consegue fazer um mangá com uma premissa que parece maçante até. Mas qual é a graça de acompanhar um protagonista que consegue vencer qualquer vilão com um único soco, né? Ele consegue transformar isso numa obra-prima, basicamente. Porque ele tem a manha. Ele sabe escrever um roteiro envolvente. Sabe manter a história totalmente interessante e sabe até mesmo te fazer ficar ansioso pela chegada do protagonista pra ver como que ele vai fazer aquilo daquela vez. Então dá pra trabalhar personagem super OP? Dá. Mas tem que ser bom? Tem que ter criatividade. Coisa que tá faltando na Marvel hoje em dia, hein? Vou te contar. Os caras deixaram de contratar o pessoal da empresa pra cumprir cota, né? E isso não é nem viagem ou teoria da conspiração. Já tem vários vídeos provando que é exatamente assim que tá a Disney hoje em dia. E sendo a Marvel hoje um braço da Disney, né? A qualidade dos produtos, a qualidade dos roteiros caiu bizarramente. E no caso, não só deram o Sentry, o HQ do Sentry, pra ser escrita por uma pessoa super incompetente, como foi pior do que isso, né? Deram nas mãos de um militante do Twitter que só sabe lacrar. Aí ficou pior do que uma HQ simplesmente ruim. Mas vamos seguir. Eu te pergunto, como que algum vilão vai dar trabalho pra um cara desse? Como? Resposta, não vai. Esse Sentry fundido com Void, pô, ele tava tão poderoso que só a presença dele, né? Tipo, a mera presença, ok, dele, tava fazendo a realidade endoidar, a realidade. Vocês têm noção do que é alterar a realidade na presença? Parecer e alterar a realidade, curvar tudo. Ele começou a fazer aparecer outros vilões do nada, pipocava. É muito poder. Ele abriu um rasgo no espaço-tempo entre a zona negativa e o Cancerverso. O Cancerverso é aquele universo lá onde a morte não existe, ninguém consegue morrer. Te decapita, tu fica com a cabeça de um lado e o corpo mexendo do outro, ninguém morre, entende? E detalhe, ok? Ele tinha poder pra destruir o Cancerverso inteiro. Aí de novo eu te pergunto, como é que você cria um vilão, uma ameaça, numa mega saga, por exemplo, tendo um personagem desse protegendo a Terra? Pô, o escritor falou assim, não, tô fora, deixa aí, vamos ficar sem saga mesmo. Então assim, pra você fazer isso, você tem 4 opções. 1, a ameaça aparece e o Sentry chuta a bunda dela. 2, a ameaça tem que ser uma entidade do nível do Sentry pra dar alguma briga, entende? 3, pro escritor dar destaque pra outros personagens, ele tem que dar uma desculpa pro Sentry ser inútil, né? Geralmente usa o fato dele ser agorafóbico e esquizofrênico pra justificar isso. Foi assim que justificaram, né? Ele não ter feito nada de relevante na Guerra Civil. E também justificaram ele ter ficado 29 horas seguidas igual uma estátua, né? Parado em frente à porta da casa dele enquanto o Hulk descia o cacete nos outros heróis da Marvel em World War Hulk. Ele tava lá, parado, não fazia nada. Se não for nenhuma dessas opções, a única saída é a 4ª opção que eu vou falar agora. Matar o Sentry. Acabou, mata o Sentry. Mas Pedro, o Sentry não é imortal? Sim, o Sentry é imortal. Você pode tentar destruir o corpo dele, que ele volta do nada, átomo por átomo, ok? O corpo dele é só uma casca, ele é uma entidade mesmo, ok? A realidade se reescreve pra poder justificar a existência do Sentry. Você pode até tentar apagar ele da linha do tempo, volta, mata ele, bebê, não tem jeito, entende? Pode tentar fazer o que você quiser, que não tem como matar ele, ponto. Você até consegue destruir o corpo dele enquanto o Bob Reynolds estiver dentro do Sentry ou do Void nerfando eles, né? Porque a força deles varia de acordo com a vontade do Bob. Essa é a grande fraqueza do Sentry ou do Void, né? Seria o Bob Reynolds, lá do mano deles. Eles não existem, né? Eles são construtos da mente do Bob. O Bob pensa e eles aparecem. Depende da força de vontade dele. É por isso que no final de World War Hulk, a HQ deixa claro que o Bob estava tentando perder. Ele até agradece ao Ben. O Romitinho adora fazer um personagem todo desfigurado, né? Com a cara arregaçada. O Romitinho tem um traço que divide muitas opiniões. Eu já fui do time que detestava, mas eu acabei lendo tantas HQs desenhadas por ele que eu fui me acostumando. Hoje em dia eu simpatizo um pouco mais. Até porque tem muita HQ bem boa do Homem-Aranha com o traço dele, então você vai começando a gostar um pouco, né? Kick-Ass também foi desenhado por ele, e ele usava bastante isso de fazer os personagens todos deformados depois de uma surra. Mas é um traço que eu acho que, num primeiro momento, um primeiro contato que você tem com o traço do Romitinha, dificilmente você vai ver e pensar, nossa, que traço legal! Acho que poucas pessoas têm essa primeira impressão. No final, né? Então, tipo, muita gente fala, não, o Hulk lutando com o Sentry perdeu. Ele quis perder aquela luta, ok, galera? Presta muita atenção, esse cara não dá pra bater nesse cara. A mesma coisa acontece no final de O Cerco. Ali no final, o Bob tava enfraquecendo o Void, cortando a transformação. Ele tava literalmente tentando morrer ali. Ele não tava... Você vai comparar com esse traço aqui. Esse é um traço que, num primeiro momento, você olha e pensa, caramba, legal o desenho desse aqui, né? Mas é aquilo, é estilo. O traço do pai dele era melhor. Feliz com o que ele era, entende? Mas não adianta, ele sempre volta por causa da imortalidade. E por isso que ele tá sempre gerando problemas nos grandes arcos, né? Ele obriga os escritores a terem que inventar uma desculpa pra situação não ser sobre ele. Assim como tiveram que inventar uma desculpa pra não poderem matar ele de uma vez por todas.
Em King in Black, né, a saga lá do Knu, o escritor Donny Cates, ele simplesmente ignorou que o Sentry estava fundido com o Bob e com o Void. O cara literal ignorou o Sentry vermelho. E sem nenhuma explicação, colocou lá um Sentry amarelo, nerfado, esquizofrênico, agorafóbico, sabe? Aquele Sentry cheio de medo de se soltar e acabar libertando o Void. Ele botou aquele Sentry lá. Esse foi o Sentry que lutou contra o Knu. O Cates ainda teve que inventar a desculpa de que o Void obedecia ao Knu, porque o Knu é conhecido como o deus do Void, né? Ele é o deus do vazio. O Cates pegou nomes, conceitos parecidos, né, entre o Void e o Knu ali, para dar uma justificativa de que o poder específico do Knu de controlar a escuridão fazia o Void ser controlado por ele. Ele deu essa desculpa. É o tipo de coisa que acontece quando você quer fazer uma mega saga, mas pra você contar a tua história, você tem que dar um jeito de tirar o Sentry da jogada. E isso também é um problema porque mega sagas hoje em dia são cada vez mais frequentes, né? Uma vez eram eventos realmente pontuais, né? Tinha uma mega saga aqui, aí passavam uns anos, tinha uma outra mega saga ali. Já há algum tempo, a Marvel nas HQs é uma mega saga colada na outra. Se termina uma mega saga, eles já começam a montar a próxima. Então, essa coisa de focar no desenvolvimento do universo individual de cada personagem, ela foi se perdendo um pouquinho. Acho que tem alguns personagens que tem um pouco mais disso. O Homem-Aranha, ele tem bastante foco ainda no próprio universo, porque ele é o personagem que mais vende da Marvel desde sempre, né? Então você consegue focar só no universo do Homem-Aranha e ele vai vendendo bem e se garante dessa maneira. E também porque já faz um bom tempo que a Marvel, inclusive, não quer dar destaque nenhum pra Peter Parker. Então ela deixa ele de fora das mega sagas o máximo que ela pode mesmo. Mas a questão é, como você tem toda hora uma mega saga e você tem o Sentry que poderia resolver praticamente todas elas muito fácil, realmente toda hora você tem que inventar uma desculpa para que ele não seja o grande protagonista de toda a Marvel, né? Sendo o salvador de todas as histórias, de todas as mega sagas, gera uma dificuldade aí pros roteiristas. Mas definitivamente tinha muitas formas melhores de resolver o problema do que a que eles acabaram escolhendo. Entende? Por esse motivo, volta e meia o Sentry ficava de molho na Marvel. Ele ia pra longe, ficava sem aparecer um tempo. Mas dessa vez em King Black ele morreu sem retorno pela primeira vez. O espírito dele até aparece vindo à Terra, né? Mas a Valkyria diz que ele tinha que ir pro pós-vida. Não explicam nada sobre a imortalidade dele, o que é estranho, porque, tipo, a imortalidade é um dos principais poderes do Sentry. E, tipo, deixaram de lado. Seria tipo o Homem-Aranha pular de um prédio, se esbagaçar no chão e a história não explicar por que ele não soltou a teia. Você fala, porra, né? Ué, não é isso que o Homem-Aranha faz? Solta a teia e balança pelos prédios. Então você vê que realmente ignoraram o máximo de elementos possíveis só pra fazer o Sentry sumir de vez. Bom, se fosse só isso, até tava ok. Só que a Marvel decidiu trazer de volta a revista do Sentry no final do ano passado, ok? Ué, Peter, então isso é bom, né? O Sentry voltou. Não. A revista do Sentry voltou. O Sentry não. Tava ok mais ou menos, porque novamente, quando é o seu personagem favorito, tipo, tava ok pra mim, ok. Pra mim realmente não faz diferença se o Sentry morreu de vez, porque ele aparece muito raramente. Não me lembro agora de uma HQ do Homem-Aranha que tenha a presença dele. Mas se o Sentry é o seu personagem favorito e ele morre pra sempre, não é tão ok, né? É meio chato isso aí. Mas é menos chato do que o que aconteceu, que ele vai contar agora. Nessa história, vamos lá. 6 pessoas aleatórias ganham os poderes do Sentry do nada. Vamos por partes aqui, né? 1. É uma garota negra, uma jovem jornalista progressista e cadeirante. 2. É um indiano mutante, entregador de iFood que sofre preconceito por causa do nariz dele e dos pés mutantes. 3. É um asiático LGBT que é ilusionista. 4. É uma trabalhadora latina, gordinha, né? Mãe de 3 filhos. 5. É uma mulher empoderada que passou a usar a super velocidade do Sentry pra fazer jornada dupla de trabalho, se é possível. 6. Um hétero branco. Agora vem a pergunta de $1 milhão. Tá, pera, deixa ele fazer a pergunta, vai. 1 milhão de sóis, né? Tanto faz. A pergunta mais difícil de todos os tempos. Adivinhe qual desses 6 o escritor colocou pra ser o vilão sociopata e assediador da história? Adivinha? Vai? É agora que o vídeo do Peter vira ouro. Agora que ele começa a brilhar completamente. Mano, olha a descrição dos personagens, velho. Pelo amor de Deus, o que. Não, realmente, pegaram o militante mais NPC do Twitter, aquele que não tem vontade própria, a vida dele é só ficar repetindo tudo que a Quebrando o Tabu posta, sabe? Pegaram esse cara pra escrever o personagem mais poderoso da Marvel. Aí já vai ter alguém falando, não é o mais poderoso, tem o One Above All, mas vocês entenderam. Mas ok, qual será que é o grande vilão? É engraçado porque só na página que o Peter mostra aqui, olha só, acho que é aqui. 6. Aqui, ó. Olha a carinha dele. Todos os outros você vê amigáveis, né? Pessoas boas, pessoas legais, pessoas que estão fazendo algo de bom com o seu poder. Mas olha aqui o homem branco hétero. Quem será que é o vilão, gente? Difícil, hein? Sei não. Um hétero branco. Agora vem a pergunta de $1 milhão. Ou $1 milhão de sóis, né? Tanto faz. A pergunta mais difícil de todos os tempos. Adivinhe qual desses 6 o escritor colocou pra ser o vilão sociopata e assediador da história? Adivinha? Vai? O que vocês estão falando? Eu não preciso nem responder. O Ryan, que é o branco, saiu absorvendo a sangue frio todos os outros que ele encontrava. Aquela imagem escrachada de assassino de minorias. Cada vez que ele absorvia um deles, ele ficava mais poderoso, ganhava mais poderes do Sentry, no Sentinela.
No final da história só sobra Mallory viva, né? A que tem paralisia cerebral e a cadeirante, né? Aquela que eu falei. Mas mesmo com todos os outros 4 estão mortos, né? O espírito deles consegue se comunicar com a Mallory pela ligação que eles têm por compartilhar o mesmo plano espiritual. E eles conseguem reencarnar por um tempinho pra lutarem juntos contra o Ryan. Essa é a grande mensagem da história, né? Os oprimidos usam todos os poderes da lacrada para formar a Liga Oprimida. E aí deram um belíssimo fecho nos machistas branco hétero escroto. Pode parecer piada, pode parecer que eu tô fazendo piada, mas é literalmente isso que acontece na HQ. Não parece piada, Peter, porque eu leio Marvel também, eu leio. Eu li o Aranha Verso, eu li a história da Aranha Solar, que é a aranha cadeirante que luta contra uma versão do Dr. Octopus, que é um machista escroto que é apaixonado por ela, mas na verdade ele é um incel e a motivação dele como vilão é porque ela nunca dá bola pra ele. Eu sei que esses militantes do Twitter, eles estão escrevendo roteiros oficiais pra Marvel. Eu sei, eu também já li, cara. É isso. Aí a gente vai pro título do vídeo. Até onde vai a lacração? A arte está morrendo aos poucos. Cara, sim, a lacração destrói as obras. É óbvio, é o que a gente fala. Os nerdolas falam exatamente isso, porque é isso. Existem as exceções, existem algumas obras lacradoras que ainda conseguem ser boas. Mas, via de regra, as lacradas matam as histórias. Porque a história é a lacrada. É exatamente isso. Essa não é uma história sobre o Sentry. Essa é uma história sobre lacração. É uma história sobre diversidade. É uma história sobre as minorias, mais minorias possíveis, super oprimidas, se unindo pra vencer o homem hétero branco opressor. Você percebe? Não é uma história. É uma lacrada do Twitter. Em forma de quadrinho, mas... é basicamente um tweet lacrador, que virou um quadrinho da Marvel. É exatamente a mesma coisa nessas outras histórias que eu falei. Tem várias do Miles que são Cara, tem umas do Miles que são tão lixo. Uma hora eu trago pra vocês também. Assim, é pura militância, puro ativismo. Não tem história de verdade, é só ativismo usando esses personagens pra passar a mensagenzinha deles. Mas vamos ver o Peter coringando um pouquinho mais com a destruição do personagem favorito dele. Ele falou que já foi, né, o favorito. Qual que é o favorito atual, será? Será que ele falou que já foi porque ele morreu e não tem mais HQ dele mesmo? Então, vamos lá. Porque no final a Mallory vira a nova Sentry. Ela foi a última a ficar com os poderes do Sentry, né? Só mudou o nome pra Solaris. Mas ao invés da Mallory ter 2 personalidades, como tem o Bob, né, que é o Sentry, e o Void, ela na verdade tem aquele grupo minoria oprimida lá que pode reencarnar pra lutar junto com ela. Mataram o homem branco, loiro, nórdico, pra colocar uma mina cadeirante negra, parda, sei lá, com várias outras minorias dentro dela. Ela basicamente, a pessoa mais poderosa do universo Marvel é a representação de todas as minorias possíveis. Não tem como ser mais lacrador que isso, né, cara? Qual vai ser o ser mais poderoso? Ser não, mas vai. O herói mais poderoso do universo Marvel. E se a gente fizer com que ele seja todas as minorias ao mesmo tempo? Vai ser PCD, vai ser militante, vai ser mulher, vai ser gay, vai ser indiano, vai ser negra, vai ser todas, vamos colocar todas as minorias nesse personagem e dar os poderes do Sentry pra ele. A gente mata o Sentry, o homem branco, hétero, loiro, privilegiado, e dá todos os poderes deles pra todas as minorias, pra um personagem que vai representar todas as minorias de uma vez só. Olha que ideia perfeita! Bom, os caras devem ter estourado absorvente quando o maluco do Twitter decidiu dar essa ideia genial lá na reunião de pauta da Marvel. Meu Deus, genial! Promovam essa pessoa! Deem todo o dinheiro da Disney pra ela merece! Meu Deus do céu, que palhaçada. Mas falando sério, galera, esse é o tipo de caso que eu citei naquele meu vídeo de resposta do Yask. Isso aqui é quando os lacrolas forçam a barra ao invés de trazerem representatividade, sabe? Ao invés de trazerem algo benéfico pra discussão. Na verdade, só estão gerando mais resistência, mais raiva do grande público. Porque, cara, isso não é inclusão. Isso é substituição, não é inclusão. Você não tá incluindo, você tá substituindo. Toda vez que você tira, que você mata, sabe, um personagem consagrado, amado, em prol de colocar minorias pra substituírem ele, cara, você tá botando... E isso é o que fazem com o Miles Morales também. E eu vou repetir isso porque eu leio ainda as HQs do Homem-Aranha. Eu sei que isso acontece. Eu sei que nas mega sagas cada vez mais eles tiram o Peter dos holofotes pra colocar simplesmente o Miles brilhando, fazendo tudo, resolvendo tudo lá. Dão cada vez mais poderes pro Miles e ele tá ocupando cada vez mais o lugar do Peter. Bom, ele é o protagonista da única animação do Miranha que já foi pro cinema, né? Ele é o grande protagonista do Aranhaverso. Ele é agora o novo protagonista do Homem-Aranha nos videogames. Então, ele está substituindo constantemente a figura do Peter. Isso não é inclusão, isso é substituição.
Ah, e o Peter ainda existe. Ele está o tempo inteiro sendo forçado pra baixo. Cara, às vezes diretamente substituído, mas às vezes simplesmente eles só deixam o Peter tão bosta que claramente a mensagem que eles passam é: para de ler essa porcaria. Tem um Homem-Aranha que a gente tá fazendo aqui, olha, com poderes cada vez mais legais. Um Homem-Aranha que vence os seus vilões. Você vai ficar lendo esse Homem-Aranha que é humilhado por todo mundo, que é corno de todas as mulheres que ele já teve. Para de ler esse Homem-Aranha. O Peter é um bosta. Esse não é o Homem-Aranha legal. Leia Miles Morales, não Peter Parker. Acontece que os nerdola chato continuam querendo ler a droga do Peter Parker, né? Mas é nítida a tentativa. O Peter tá passando por um dos piores arcos da sua história, se não for o pior. Enquanto toda semana o Miles ganha um poder novo nos quadrinhos. Isso é substituição. Até os lacrolas devem saber, né? Eles se fazem de idiotas pra não reconhecer, mas que é o que acontece, é. Tô num grupo inteiro de pessoas que cresceu lendo ou assistindo aquele personagem, pessoas que têm, sim, um apreço emocional pelo personagem, né? Eu ia falar, só faltou realmente matar o Peter pra colocar o Miles, mas aí eu lembrei que na verdade não, mataram o Peter do Ultiverso, que era o meu favorito, inclusive naquela altura era o Peter Parker que eu mais lia, pra colocar o Miles no lugar, então também foi uma substituição. Ah, mas não era o Peter principal, sim, mas era um Peter muito bom, com uma grande base de fãs, inclusive eu fazia parte dessa base de fãs. Mataram também aquele Peter Parker pra colocar o Miles no lugar dele, então sim, desde o princípio foi uma substituição. Enfim. Admiram aquela obra e joga essas pessoas contra a minoria que vai entrar no lugar daquele personagem. Da minoria que vai assumir o protagonismo da obra no lugar dele. E fazem isso distorcendo todos os conceitos da obra original. Isso quando não demonizam um personagem original. É uma questão de lógica. Mas ainda assim os caras fazem porque gera polêmica. E polêmica vende, ok? Vende. Até por isso às vezes até fico na... Eu aí já não concordo. Assim, essa estratégia de polemizar pra vender já foi muito utilizada, mas eu não acho mais que é só isso. Eu não acho que eles estão fazendo a polêmica pra vender, porque quase sempre tá dando errado. O que acontece é que geralmente vende na primeira edição, porque o pessoal quer ver a polêmica, quer ver pra poder reclamar, nem que seja, e depois vira um desastre, ninguém mais compra. Então não se paga. A longo prazo essa estratégia nunca se pagou. O próprio Miles é um fracasso histórico de vendas nas HQs. Eles fazem a polêmica, a primeira edição todo mundo vai ver lá porque tá curioso, quer saber como é que é, e depois, obviamente, ninguém mais quer ler aquela porcaria, porque não querem ler o grupo de oprimidos, querem ler o Sentry. Não querem ler o Miles, querem ler o Peter Parker. Então a HQ do Miles derrete, ninguém compra. A HQ do Peter, pelo menos, continua bem, porque sempre vendeu. Mas, enfim, em muitos casos, o que acontece é exatamente isso. A polêmica é só uma faísca. Só que se antes estava vendendo, sei lá, 500 mil cópias por edição, eles lançam essa edição polêmica que vende 1 milhão de cópias, nossa, olha só, incrível. E depois cai para 100 mil cópias. Em 3 edições já não se pagou. Você já teve prejuízo pela estratégia. Você teria feito 1,5 milhão, né? 3 vezes 500 mil. Mas ao invés disso você fez 1 milhão e depois só mais 300 mil. Então 1 milhão e 300 mil. Em 3 edições, claro, tô inventando números aqui, né? Mas só para vocês entenderem como no longo prazo, nesse caso nem é longo prazo, né? Em 3 meses, a estratégia já foi um fracasso de vendas. Então tá difícil de continuar acreditando que é polêmica porque polêmica vende, é só isso. Se fosse uma polêmica que mantém ainda o personagem num nível interessante, te faz querer acompanhar, que justifica as pessoas continuarem acompanhando, assinando realmente, talvez faça algum sentido, mas essas polêmicas, onde matam o personagem pra substituir por uma versão bosta dele, essas não têm resultado a longo prazo. Enfim, vamos seguir. Dúvida se vale ou não vale a pena eu chegar aqui no canal e falar sobre. Eu não sei, sabe? Porque muitas vezes eu fazer isso, acho que só vai dar mais audiência pra aquela coisa, né? E assim, galera, executivo de empresa grande, não quer nem saber o que estão falando, ele não tá sabendo o que estão escrevendo de história. Sabe o que ele sabe? Ele nem sabe que existe Sentry, né? Ele não quer saber qual assunto, ele só quer saber de números, show me the money. É o caso da série da Velma, por exemplo. Todo mundo sabe que aquela série é uma bosta. História ruim, nada a ver com a essência do que é Scooby-Doo. E ao invés de trazer... Cara, aqui eu realmente tenho uma visão diferente. Pra mim, a questão é realmente ideológica. Porque essa série da Velma, ela já tinha 2 temporadas confirmadas desde o lançamento. Então assim, tem alguém pagando por essa desgraça e não é o público. Ah, tem polêmica, mas não tá se refletindo na audiência, na bilheteria. Na verdade, você sistematicamente vê o contrário. Quando a obra vem limpa de lacração, ela costuma fazer uma bilheteria avassaladora. Quando vem lacrando, costuma ser um flop. Tem algumas poucas exceções. O pessoal fala de Barbie sempre, porque é basicamente o único grande ponto fora da curva. Porque no restante, quanto mais lacra, menos tem de retorno financeiro. Então não é pela polêmica. É porque, sei lá, os acionistas estão investindo grana, ou porque, sim, eles estão usando dinheiro para fortalecer as pautas políticas. Isso é óbvio. Inclusive, já há muito tempo, os quadrinhos da Marvel servem muito mais para
pautar as próximas produções do MCU, as próximas adaptações, do que para sustentar a indústria do entretenimento através de retorno financeiro. As HQs, eu acho que já há algum tempo elas dão mais prejuízo do que retorno. Então eles estão escrevendo nas HQs para depois utilizar no cinema, em uma série do Disney Plus, sei lá. A HQ meio que virou uma desculpa, né? É quase que um laboratório que vai ser utilizado depois para fazer as grandes produções lacradoras, que provavelmente vão flopar. Mas aí eles vão ter a desculpinha, o argumento de mas tava é assim nas HQs também, é assim no material original. Sabe, vai só virar uma justificativa, um argumento. Quem tá pagando a conta disso aí não é o público, então a polêmica, ela já não tá vendendo realmente. Ela vende uma ou outra coisa, mas a longo prazo não tem sido uma estratégia funcional. O que pra mim deixa claro que a questão principal ali é ideológica, não é financeira. Tem gente interessada no dinheiro, sim. Por isso que existem algumas especulações de que talvez isso possa mudar, mas ainda não chegamos lá, né? Especialmente a Disney tá ainda bastante concentrada na lacração. Representatividade traz estereótipos preconceituosos, entende? Diálogos totalmente vergonha alheia. Isso não ajuda em nenhuma pauta social, é o oposto. Isso prejudica a pauta do racismo, por exemplo. Isso aí com certeza. A lacração, ela prejudica as pautas, porque ela faz as pautas parecerem cada vez mais patéticas, faz a galera ficar cansada disso. Que você só queria ler a HQ do Sentry e ao invés disso você ganha lá um bando de militante diversificado. Você começa a ficar com raiva, porque tipo, cara, eu queria ler o meu personagem favorito, eu queria ler o Sentry. Ao invés disso, você tá me obrigando a ler esse negócio que eu não quero ler, que é pura panfletagem, militância de Twitter. Qual será que é o resultado disso? Porque eles estão atacando justamente os leitores, né? Os fãs daquela obra. Será que esses fãs vão pensar: ai, nossa, que incrível, eu gostava do Sentry, mas quer saber como é maravilhosa essa mensagem de diversidade? Não, porque a galera que gosta dessa lacração, eles nem consomem, eles nem são o público-alvo. A maior parte dos fãs vai pensar: cara, eu não acredito que mataram meu personagem pra fazer essa merda aqui. Ou seja, vai criando revolta contra as pautas. Isso só serve pra botar mais lenha na fogueira. Cara, pode ver, isso tá botando lenha na fogueira, ponto, cara. Mas aí o engravatado vai olhar os números, pô, tá trending topic no Twitter, termo de pesquisa no Google Trends disparado, gente... Isso acontece, a questão é que estar trending topics no Twitter não reverte financeiramente, de fato, né? Talvez, sei lá, eles acreditam em alguns papinhos que falam, tá todo mundo falando desse negócio aqui, aí depois é um fracasso em vendas e eles continuam caindo nesse papo. A questão é até quando? Até quando? Porque são muitos fracassos pra coleção, né? Assistindo, né? Mesmo que a maioria só esteja assistindo pra falar mal e ver os absurdos que estão ali, ainda assim estão assistindo, entende? Resultado, o negócio fica popular e ganha a segunda temporada. Agora tem pra terceira. Essa é a sensação que eu tenho com esse negócio do Centro, entende? Eu não sei se vale a pena falar disso, tentar fazer disso um trending. Até porque você vê que essa HQ é uma história bait total. Eles fazem esse tipo de HQ pra galera comprar na esperança do Centro e voltar no final. Enquanto isso, né, durante as edições, é só um monte de pauta ideológica amontoada. Não tem nem história. Todas as cenas são pautas ideológicas jogadas de qualquer jeito no papel. Pra vocês terem uma ideia, nessa HQ, o ilusionista do Sentry tá fazendo um show no meio da Times Square e desperta os poderes quando um cara comete um crime de ódio do nada. Simplesmente aparece um macho escroto branco que atira nele do nada. O cara olhou pra ele e... É isso. Daí esse ilusionista LGBT ressuscita com os poderes de ressurreição do Sentry. E o date dele, né, o boyzinho que tava lá saindo com ele, né, que é um boy padrão, simplesmente surta. Porque acha que ele ressuscitou por ser um mutante. Daí começa a xingar ele de tudo quanto é nome do nada. Esse é o nível da parada, sabe? Todo o conteúdo da HQ é todo mundo sofrendo todo tipo de preconceito de machos brancos o tempo todo. Levando piada, tiro, perdendo braço pros machos brancos. Enfim, nem a pior fanfic que você imaginaria sendo feita no Twitter seria assim. Ainda por cima, você pode falar que isso aqui sim é uma HQ de ódio. E isso é uma HQ de ódio. Eu nunca li uma história que mostrasse, sei lá, histórias antigas, tá? Porque eu já li várias HQs clássicas. Então a gente pensa, pô, se voltar 80 anos no tempo, 80 anos talvez exagerei, mas pelo menos uns 60 anos no tempo, quando a América era muito mais preconceituosa, acho que a gente vai encontrar algumas coisas desse tipo, só que ao contrário, né? Uma história onde todos os negros, absolutamente todos eles são terríveis, são maus, são malignos, são pessoas... Cara, eu definitivamente não me lembro de ter visto uma história assim do Homem-Aranha, por exemplo. Desde os clássicos. O Robin é um personagem super antigo e tá lá sempre sendo uma representação positiva dos negros, por exemplo. Mas as coisas ficaram tão ridículas que hoje em dia você tem várias histórias onde todos os homens são maus, todos os homens são escrotos, todos os brancos são maus. Não existem histórias com tanto ódio sendo propagado quanto essas progressistas, cara. Não tem. Você pega uma história super reaça dos anos 60... Sei lá, não tem, simplesmente não tem nada comparável. Nenhuma história que pinta todas as mulheres como bruxas, cruéis, manipuladoras, terríveis e que na verdade elas deveriam existir e viver só pra servir os homens. Se existe, eu realmente nunca vi. E a Marvel tá publicando isso, cara.
é uma verdadeira demonização de uma etnia. E é totalmente intencional, vejo. E essas pautas nessa HQ são coisas completamente aleatórias, que não tem nada a ver com a trama principal da história. Tipo, do nada, o escritor bota 3 páginas da Mallory esbarrando com refugiados. Do nada! Ela tá voando e esbarra com refugiados. Salva eles e fala que eles vão sofrer muito preconceito e pobreza. Tipo, cara, o que isso tem a ver com a história? Percebe? Que estão incluindo coisa ali que não precisava. Tá acima da história. O Jason Lu, o escritor, só jogou isso lá do nada, cara. Veio da cabeça dele. Olha o naipe do cara, mano. Olha o naipe. É isso. Mas assim, isso que o Peter tá mostrando é só uma lacrada muito bizarra, exagerada, que justamente é feita nas HQs porque é mais nichado, tá? As piores lacradas que eu já vi foram nas HQs, porque o público de HQs é um público menor. Quando eles vão fazer uma produção pro cinema ou mesmo pro streaming, eles sabem que vai chegar em mais gente e que não dá pra ser tão bizarro. Mas as HQs, cara, às vezes é um negócio super assim, tipo, é fanfic de twitteiro que não sabe o que tá fazendo. É simplesmente a Marvel contratou um twitteiro que fica o dia inteiro lacrando no Twitter e falou: vem escrever uma HQ pra gente. E o cara foi lá e escreveu uma HQ repleta de lacração do início ao fim. São as coisas mais bizarras que tem. Só que não é lacração só quando é nesse nível, né? Acho que esse é um ponto importante. E nisso que eu acho que eu discordo um pouco do Peter, porque às vezes tem lacradas que são um pouco menores do que isso, que ele já acha que não é tão problemático, não é tão lacração assim, que talvez a gente nem deveria falar, mas não, pô. Tem muitas obras que são lacradoras, alcançando muitas pessoas de uma forma mais sutil, que são mais perigosas justamente porque passam a mensagem sem que tanta gente perceba que tá absorvendo. Quando a pessoa se depara com uma história dessas, ela não tem como não perceber que o cara tá só tentando doutrinar. Tipo, é óbvio, é evidente. Não é uma história pra crianças. Uma criança que lê isso aí vai simplesmente achar uma merda, chato pra caramba. Então uma pessoa que já tenha um pingo de discernimento vai ler isso aí e perceber que é doutrinação do começo ao fim. Mas não é só isso que é lacração, né, pô? Porque isso aí é só o extremo, né? Vou botar, acho que isso é bom. Ele deve estar dando um check numa listinha de pautas, né, que ele deve colocar aleatoriamente em cada página. Tipo, essa página tem que ter essa pauta, essa outra tem que ter essa outra, que entende? Ele não tá contando uma história, ele tá fazendo uma checklist de pautas ideológicas. Você vê claramente que as pautas ideológicas são mais importantes. Inclusive, é engraçado usar essa expressão do checklist, porque foi uma coisa que um funcionário da Disney admitiu, um que trabalha nas séries de TV. Ele admitiu que algumas séries floparam porque tava óbvio que era só um checklist de diversidade, que era tão artificial que o público percebia que era um negócio meio orquestrado e não conseguia se conectar. Porque era muito irreal. Tipo, sei lá, os caras estão num hotel ou eles estão num navio e é todo mundo americano, mas não tem um único homem branco lá. Tem um indiano, tem uma asiática, tem uma mulher lésbica, tem um negro. Só tem minoria. Todos no mesmo lugar. Todo personagem é uma representação de uma minoria. E não é um negócio pra ser multicultural. Não, é uma história americana. Só que por um acaso, a principal etnia do país, a que representa a maior parte dos americanos, sequer está por lá. Ou tem no máximo um, que talvez seja o vilão, né? O babaca do grupo. Então fica tão forçado, tão artificial, que ele próprio... E esse aí era um funcionário da Disney lacrola, beleza? Foi numa investigação que fizeram. Ele marcou uns encontros sem saber com umas jornalistas de um projeto investigativo e acabou falando essas coisas. Fiz vídeo sobre isso. Não sei se já saiu. Se saiu, vai estar aí no card. Você pode dar uma olhada. Mas o cara basicamente admite que muitas vezes a Disney opera dessa maneira. É um checklist de diversidade, de pontinhos de militância para suas obras e para você ver. Não é só nas HQs que isso rola. Nas obras de televisão também. Mesmo que eles tentem dar uma segurada na onda nessas obras. Do que o fato de contar uma história coesa e que tem algum sentido. O cara só se importa com isso, não se importa com a história. Aliás, a história ali não existe, ok? Só existe pauta. Nenhum personagem tem um pingo de personalidade que não seja sofrer preconceito ou algum prejuízo de gênero ou raça. É isso. Mas isso não é exatamente, novamente, o militante do tudo. Você vai ler... Cara, os identitários, os progressistas, eles se transformaram nisso mesmo. Tipo, o que eu sou? Cara, eu sou, sei lá, eu sou youtuber, eu sou comunicador, eu sou nerdola, eu sou músico, eu sou vocalista, eu sou uma série de coisas. Eu definitivamente não iria começar a me apresentar ou pensar, né, o que me define pra eu colocar na minha bio. Eu sou heterossexual. Eu sou homem e transo com mulheres. É isso. Isso é o que eu sou. Beleza? Vocês entenderam essa parte? Sou homem e gosto de ficar com garotas. Muito importante que você saiba isso. Acho que a primeira coisa que você tem que saber sobre mim é exatamente isso. Com quem eu vou me deitar, né? Eu me deito com garotas, com mulheres. E sou homem. Entendeu essa parte? Pronomes ele e dele, inclusive. Só pra você não correr o risco de se confundir. Porque eu tenho cabelo... Eu ainda tenho cabelo grande pra justificar, né? Se você não percebeu, eu sou ele dele. Mas já tive cabelo mais curto, né? Então... Outra coisa importante, caso você ainda não tenha notado, sou branco. É bom você também saber disso. Então, tá entendendo quem eu sou? Homem, branco, hétero.
Isso é o mais importante que você tem pra saber sobre mim. Não é muito idiota, mas é exatamente assim a bio de qualquer militante do Twitter, desses genéricos, assim, você vai lá ver, a descrição é ela dela, pansexual, com um monte de bandeirinha, tem a bandeirinha LGBT, aí tem o punho fechado, pode ser tipo mulher negra também, porque por mais que você perceba na foto, ela tem que escrever lá também, porque o que define, o que você é? Eu sou mulher negra. Essa é a coisa mais importante sobre a minha vida, sobre a minha personalidade. Você tem que saber que eu sou mulher negra. Ah, o que você faz, do que você gosta, o que você pensa da vida, qual é a sua ideologia. Claro, nesse caso ela nem precisa explicar porque também tá implícito. Mas é basicamente isso, essas pessoas elas vão reduzindo as suas vidas a... O que tem de militante da causa negra que tudo que faz o dia inteiro na internet é falar sobre negritude é brincadeira, cara. Inclusive tem uns aí que supostamente trabalham no nicho nerd, mas você vai ver ele falando é sempre sobre questão racial. A vida do cara gira em torno da quantidade de melanina que ele tem. É isso. É a principal coisa sobre ele na vida, na história. Então, é claro que quando você tem uma história militante escrita por um militante, o traço dos personagens militantes vai ser o quê? A sexualidade, a cor, o gênero, o preconceito que sofre, a discriminação, o empoderamento. É só essa merda aí. Ninguém tem personalidade. Tipo, ela é a cara mais genérica que você pode imaginar. E olha que a Rosalinda, ok? A Centro Latina, é mãe de 3 filhos. Ela foi morta, virou espírito. E a história caga pros 3 filhos dela que ficaram por aí sem mãe, enquanto ela fica rindo por aí feliz por estar batendo no centro branco. Você vê que a parada não tem profundidade nem de uma tábua de passar roupa. O escritor sequer se dá o trabalho pra dar uma representatividade de verdade pro protagonista, sabe? Pra Mallory. Tipo, mostrar ela sendo badass na cadeira de rodas. Porque quando ela usa os poderes do centro, ela fica em pé, normal. Como se ela nem fosse cadeirante. Pô, que raio de empoderamento você dá pra um cadeirante assim? Aí eu te pergunto, por que fazer ela cadeirante se ela pode simplesmente não ser cadeirante na hora que ela quiser? Seria tipo o Demolidor enxergar pra lutar e poder enxergar na hora que quisesse enxergar. Ou seja, a parte legal do Demolidor não seria ele ser cego. Seria o fato dele poder deixar de ser cego quando ele quisesse. Percebem que os caras erram na mão? Os caras não sabem, que eles estão perdidos. No mundo de super-heróis, isso é capacitismo. Porque não tem sentido narrativo nisso. Que gerar representatividade, né? Pelo contrário. Isso passa pro leitor a mensagem que, pra ele ser um herói, ele teria que se livrar da deficiência física dele. É uma situação que apresenta pro leitor a deficiência física como uma limitação. Cara, essa parte, eu entendo o que o Peter tá falando, mas ao mesmo tempo, cara, deficiência física é uma limitação. Esse discurso tá muito esquerdinha pro meu gosto. Mas eu entendo, ele tá fazendo uma crítica justamente ao viés da esquerda. Porque supostamente são eles que se preocupam com essa questão do capacitismo, né? Mas você vê, a representatividade deles é essa mesma. Mas, cara, não funciona personagem cadeirante em combate físico. Assim, dizer que não funciona, ponto, talvez seja forte, mas eu nunca vi funcionar. Até nesse vídeo ele vai mostrar o Professor Xavier na cadeira de rodas dando alguns golpes e é meio ridículo, assim. O Professor Xavier funciona porque o poder dele é a mente. Fizeram a história daquela aranha solar, que é cadeirante, e ela meio que luta com a cadeira de rodas, só que é muito estranho. Tipo, ela não usa realmente a cadeira. É esquisito. Cara, eu só posso dizer que é isso, é esquisito. Ela não é totalmente cadeirante, ela tem uma condição que deixa ela muito frágil, então ela meio que sim tem que ficar de cadeira de rodas, mas aí ela se balança de teia, a cadeira fica meio que pendurada. É estranho. Deixa eu ver se eu encontro uma imagem aqui. Na verdade, ela fica meio que com as pernas suspensas. Acho que você entende que as pernas estão só balançando mesmo, pelas movimentações do resto do corpo. E aí, ela usa a bengala dela pra soltar a teia e deixa a cadeira de rodas embrulhada em teia, amarrada nas costas, tipo numa mochilinha, assim, né? Quando ela tá se balançando. É um negócio meio esquisito, porque essa história é muito ridícula. Eu ainda trago... Já era pra ter rolado uma análise, mas o Fábio perdeu esse vídeo, tá? Eu já comentei essa história na live e o vídeo se perdeu, vou ter que refazer. Mas olha só, o negócio é tão forçado, é tão militância de Facebook, de Twitter mesmo, que pra você bater o olho nela e saber, entender o que ela é, não basta ela ser cadeirante, ela também tem que ser uma mulher que está vestindo a bandeira do arco-íris, porque assim você descobre o quê? Ah, então ela também é do Vale, né? Ela é lésbica, eu não sei se ela é lésbica ou bissexual, acho que ela é lésbica mesmo. Isso aqui é puro self-insert, tá? Porque se eu não me engano é uma escritora cadeirante lésbica também que fez ela. Mas não tem como os movimentos não serem estranhos, né? Aqui tem uma imagem dela lutando contra o Dr. Octopus lá. Tipo, ela deixa a cadeira de rodas de lado pra lutar com a bengalinha, né? Só que você não... Como são quadrinhos, você não vê exatamente como que isso funciona. Porque ela tá sempre meio que em movimento, então... Não tem como ela realmente lutar com a cadeira de rodas, né? Mas enfim, por mais que você ainda possa, obviamente, ter uma ótima vida sendo cadeirante...
você vai ter algumas limitações. Algumas coisas que são simples para as outras pessoas que não são cadeirantes não vão ser tão simples para você. Então eu também acho meio estranho esse negócio da romantização da deficiência, que inclusive essa história da aranha solar também faz isso. Dá uma romantizada, sabe? Uma coisa é você falar que, cara, beleza, eu me aceito como eu sou, eu consigo viver bem da forma que eu, sabe, lidar com a deficiência de uma maneira positiva, de uma maneira leve e otimista. Agora, esse negócio de agir como se a deficiência não dificultasse as coisas na sua vida, poxa, é só negação. Eu entendo a ideia positiva por trás disso, mas eu não sei se viver em negação também realmente é a melhor forma, sabe? Mas enfim, vamos seguir, né? Essa é uma discussão que daria muito pano pra manga. Esse é um erro narrativo tão básico. Eu espero que vocês estejam entendendo o que eu tô passando pra vocês. Cometer um erro desse na Marvel, sabe? Na história que o Stan Lee já explicava isso 60 anos atrás, é brincadeira. Um exemplo de boa representatividade nesse sentido foi a Bárbara Gordon, né? Que depois de ficar na cadeira de rodas, ela deixou de ser a Batgirl e passou a ser Oráculo. E como Oráculo, ela continuou sendo badass. Tem algumas cenas dela lutando na cadeira de rodas, que daí você usa os membros superiores, só que são cenas meio simples. E ela não tem como ser uma personagem essencialmente porradeira, porque justamente fica um pouco estranho você imaginar isso o tempo inteiro acontecendo. Mas de fato, essa é a forma de você utilizar bem esse tipo de personagem, né? Você destaca outras qualidades, você destaca a mente, o intelecto, a inteligência. Até porque eu acho que o foco de uma pessoa que hoje é cadeirante provavelmente vai ser mais pra isso, né? Pra se desenvolver intelectualmente. Eu até sei de histórias de pessoas cadeirantes que continuaram sendo atletas, existem alguns esportes também praticados por cadeirantes, e com certeza isso também é uma coisa boa e positiva, mas acho que mostrar que a pessoa pode se aprimorar e usar mais a inteligência, né? Sem ficar tão dependente da mobilidade, é uma coisa boa também. É uma representatividade positiva. Inteligente. Era o crânio pra todos os heróis na DC. Aí sim, e ela continuou porradeira, ok? Mesmo na cadeira de rodas ela treinava, fazia atividades físicas, lutava artes marciais, descia o cacete de assassinos treinados. Isso aqui é representatividade sem capacitismo. Presta atenção, você pegou realmente um cadeirante pra meter o cacete em geral, porra, aí sim. Imagina a quantidade de cadeirantes que vai se ver nele, na Bárbara agora, no caso, né? Isso é o que inspira as pessoas. Representatividade é, por exemplo, pegar o professor Xavier pra jogar no Mutant Academy 2 e encher o Ciclope de enxaqueca. Meter o carrinho cadeirada de roda giratória nele. Isso aqui sim. Então, mas não é um pouco engraçado de ver ele dando porrada com a cadeira de rodas? É estranho, mano. Porque o professor Xavier não é porradeiro, pô. Isso é mais engraçado do que representativo, eu acho. Sim, cara. Isso é representatividade. Porra, galera. Aí sim. Mas olha só que curioso. Esses dois personagens que eu citei agora não usam cadeira de rodas nos quadrinhos há muito tempo. Xavier não usa cadeira de rodas há mais de 2 décadas, né? Enquanto a Batgirl não usa cadeira de rodas desde o reboot dos 952 em 2011. O que me faz pensar que a Marvel e DC não estão preocupados com esse tipo de representatividade. Eles não estão nem aí pra representatividade. Isso é interessante pra caramba, né? Porque olha só, precisamos de representatividade, precisamos fazer as pessoas se verem nas HQs. Eu chutaria que o número de cadeirantes é muito maior do que o número de não binários. Porém, personagens não binários novos estão surgindo o tempo inteiro. Mas personagens cadeirantes são super raros. E os dois mais clássicos que a gente tinha nas HQs já não usam mais cadeira de rodas. Olha só que coisa. Pra você ver como a diversidade é bem seletiva, né? A diversidade deles. É aquela coisa, né? A piada de ir num restaurante que é inclusivo e aí fala: olá, nós temos um cardápio aqui com linguagem neutra também. Mas tem um cardápio em braille para deficientes visuais? Ah, não, esse não. Então é engraçado. A representatividade, a acessibilidade que eles pensam é a da modinha woke, né? Da modinha de Twitter, de TikTok. Mas aí o cardápio em braille, a rampa de acesso, linguagem de sinais, isso aí não tem. Atividade não tão. Eles só querem gerar polêmica barata e causar substituindo personagens tradicionais. E ainda parecerem politicamente corretos. Ó, estamos fazendo o que todo mundo quer que a gente faça. Estamos, né, muito bonitinhos. No mínimo, acho que dá pra dizer que eles estão dando, né, de mão beijada os personagens tradicionais, super bem estabelecidos, pros escritores, cara. Pros escritores, assim, medíocres, que só estão preocupados em dar um check em pautas do Twitter pra dar aquela rotada de virtude, entende? Pra pagar que tá contando algo moralmente superior, quando na verdade ele só tá contando uma história vazia, medíocre, apelando pra polêmica. E o bizarro é pensar que estão fazendo isso com o Sentry, cara. Um personagem com uma lore profunda, cheio de complexidade, cheio de uma lore psicológica, sabe, emocional. Um personagem que aborda doenças psicológicas nas histórias dele. O Sentry já tem uma temática psicológica forte que, pô, dá muito pano pra manga. Ele é um personagem que foi criado pra ser o arquétipo do herói e do vilão encarnado, sabe?
É uma homenagem à sátira da Era de Prata, Era de Ouro dos quadrinhos, né? As HQs dele faziam várias homenagens ao Superman pré-crise, com aquela doideira. E quais as chances do Sentry ir pro MCU, loiro, branco, nórdico, de olhos azuis e ultra poderoso, pra ser o novo personagem mais poderoso do MCU, no lugar das mulheres, que são as últimas super poderosas do universo da Marvel, são todas mulheres, né? Tem aquela Gaia lá, que pegou os poderes de todos os Vingadores, tem a própria Capitã Marvel, teve mais uma que já chegou sendo super OP também, agora que eu esqueci. Enfim, será que vão colocar um homem branco loiro de olhos azuis lá no meio dessa mulherada super poderosa toda? A Wanda também ficou incrivelmente OP, né? Eu desconfio que não. Ela de despertar poder aleatório, poder exagerar, sabe? Aquelas coisas de disparar foguete pelos dedinhos, né? Quem lê o Sentry quer ver um storytelling com todos esses elementos que eu tô falando pra vocês. É por isso que eu gostei dele, entende? A gente não quer ver uma lacrada genérica que mal dá pra ser chamada de história e que não tem absolutamente nada a ver com o Sentry ou com os temas dele. Nem a droga do Sentry tá lá na própria revista dele. Porra, na revista do Sentry não tem o Sentry, cara. Porra, esse é o tipo de substituição cagada que faz os nerdolas ficarem cada vez mais radicais contra esse absurdo. Aí fica, olha, nerdola reclama disso tudo. Pô, como que não vai reclamar disso, cara? Bota a mão na tua consciência, cara. É só revista, é só Pix, não é, cara. Os caras gostam, os caras eles têm afeição por essas histórias, por afeição por personagens. Eu aposto que se fizesse com o teu personagem que você tá reclamando, você deve gostar de algum, né? Vamos trocar o teu. Após você vai coçar a cabeça. Eu já vi no Twitter também, quando trocaram alguns aí. Não vou falar, né? Mas já vi, vocês fizeram, porra, escarcel do caraca, né? Sim. Os nerdolas passam do ponto às vezes, eu concordo, ok? Mas é inegável que existe um movimento destruindo obras e personagens da cultura pop e transformando eles em peões ideológicos. Podem passar do ponto, mas não é nada. Não é nada. Um nerdola reclamando de uma coisa estúpida que seja. Sabe, qual que é o grande problema nisso? Não tem. Simplesmente não tem. De um lado, o nerdola reclamou do Raio Rosa. E daí, mudou o que na sua... O que muda? Você precisa acompanhar. Esse nerdola, ele está mudando coisas que são importantes na sua vida? Ele está destruindo obras que você acompanha desde que você é criança? Não. Ele está reclamando no canal dele. É isso. Esse é o grande problema que o nerdola está causando pra você. Ok. Em contrapartida, esses militantes do Twitter imbecil estão simplesmente matando os personagens que a gente ama e colocando versões bosta no lugar. Eu acho que não tá bem equilibrado, assim. Tipo, os nerdola também incomodam aqui, pelo amor de Deus. Grande coisa, o que os nerdola estão incomodando, estão enchendo o saco, não é nada perto do que os lacrola estão fazendo, destruindo tudo que é obra que eles metem a mão. Ideológicos, né? Uma coisa parecida aconteceu em She-Hulk. A Marvel demonizou o próprio público leitor. O público que fez a Marvel sei quem ela é. Demonizou a própria audiência, cagou em cima da cabeça de todos os personagens masculinos, inclusive do Hulk. Um dos personagens que os maiores fãs da cultura pop. E aí esvaziou todas as pautas possíveis com argumentos sem pé nem cabeça e generalizações absurdas. Tipo, totalmente random, né? Isso não ajudou em nenhuma pauta que tentou ser abordada ali. Só prejudicou. Desafio você a me dizer, assistindo She-Hulk, o que ajudou a despertar de conscientização de pauta ali? Zero, cara. Você só botou É piada, só transforma o feminismo mais ainda em piada. Nesse sentido, a gente tem que agradecer, porque eles estão conseguindo destruir. Todas as pautinhas lacradores estão sendo destruídas por esses imbecis que não têm o menor senso do ridículo e estão enfiando isso em tudo das formas mais absurdas possíveis. Então, assim, tá cada vez mais fácil ser o nerdola que reclama da lacração, porque tá todo mundo vendo que isso é uma palhaçada que só enche o saco e não ajuda em droga nenhuma. Por isso que não é mais só o Wagner no Traje Cômico, o Peter no Ei Nerd, o pessoal do Heróis e Mais, Linhagem Geek, o Giga, o Mafinha, não. Agora você vê também reclamação de lacração saindo na Folha de São Paulo, no Estadão, na Veja, na Globo até já saiu também, porque chegou num ponto que tá tão insuportável que todo mundo percebe que isso aqui é uma palhaçada que só tá arruinando com as obras pra tentar passar uma mensagem que tá todo mundo cansado já. A fogueira só fez com que algumas pessoas tivessem raiva do que estava sendo dito ali. Nós não trouxe ninguém pra essa causa. Zero. Ao contrário, você afastou e você afasta quando você faz isso. Lacração afasta, não traz. Essa guerra ideológica é péssimo pro teu lado. Você que é totalmente contra nerdolas, você tinha que ficar a favor dos nerdolas. Eles estão querendo salvar, inclusive, as pautas sociais. Isso acaba extremizando a galera. Você não tá transmitindo ideias ou mudando o pensamento de ninguém assim. Você só tá criando mais resistência contra a cultura woke. A galera tá cansada já disso, porra. Falando por mim, ok? Eu quero pelo menos poder pegar uma HQ do meu personagem favorito, pegar uma HQ do Sentry e ler sobre a droga do Sentry, porra. Quero ler sobre o Sentry. Peguei, comprei do Sentry. Cadê o Sentry aqui? Porra, não tô vendo. E aí? Cara, é pra isso que eu compro uma revista do Sentry. Pra ler sobre o Sentry. Nem isso eu posso mais. Eu entendo perfeitamente como você se sente, Peter, porque quando sair o próximo jogo do Miranha, eu vou pensar, cara, eu só queria jogar com o Peter Parker. É o meu personagem favorito, Peter Parker. Agora eu vou comprar um jogo do Homem-Aranha e não vai ter Peter Parker. Eu vou assistir um filme do Homem-Aranha no cinema e não vai ter o Peter Parker.
Eu vou ler uma mega saga onde falam: Ei, Homem-Aranha, venha nos ajudar. E quem chega não é o Peter Parker. Eu quero ver o Peter Parker fazendo coisas de Peter Parker, sendo Homem-Aranha, resolvendo problemas também, porque a vida dele não deveria ser só desgraça, mas não dá. Porque tem a clássica substituição, que eles insistem em negar, e aí toda vez que o Homem-Aranha tá aparecendo em cena, não é realmente o Homem-Aranha. É a versão identitária do Homem-Aranha. O personagem, o de verdade, o Peter Parker, que esse sim é o personagem que eu e toda a fanbase do Miranha realmente se interessam em acompanhar, esse não tá mais lá, em lugar nenhum. Ele tá só nas próprias HQs sendo um corno, um capacho, humilhado por tudo que é vilão, fazendo o fã passar raiva. Então eu entendo perfeitamente como o Peter se sente, porque já tô há um bom tempo aí vendo esse tipo de coisa acontecendo com o meu personagem favorito. E ainda tendo que aguentar a galera falar que se eu tô reclamando disso é porque eu sou preconceituoso. Eu não posso não gostar de ver o meu personagem favorito sendo jogado pra escanteio em tudo que é lugar pra enaltecer uma versão identitária e woke lacradora dele que serve basicamente pra ficar passando mensagenzinha, usando brochezinho do BLM e os caramba. Tamo junto, Peter Nerdola, é isso. Não, agora você não lê mais sobre Sentry. Sentry, ser macho branco escroto. A revista do Sentry agora é sobre a Liga Oprimida. Achei lindo e cheiroso. Galera, me ajuda. Eu entendo perfeitamente o cara que já tá cansado de coisas desse tipo. Porra, eu tô, cara. O cara que tá cansado, porra, o cara tem que esbravejar, tem que gritar. Você quando tá com raiva de alguma coisa, pô, você grita pra caraca nos comentários, você xinga. Por quê? Só assim você vai conseguir botar pra fora o que você tá sentindo, cara. Tem que reclamar, tem que botar pra fora. Não tem esse papo de, ai, não gostou, não assiste, para não. Eu leio Homem-Aranha desde que eu era criancinha já. Desde antes de aprender a ler, eu acho. Minha mãe já lia pra mim a história lá. Então, são décadas acompanhando o personagem. E agora eu tenho que simplesmente abandonar um personagem que eu amo desde sempre, porque agora ele não é mais pra mim. Agora ele é pra essa galera lacradora aí da nova geração. Que não é pra ele. Eles não compram, eles não querem, eles não leem, não é pra eles. Então sim, tem que reclamar, tem que fazer barulho, porque uma hora a gente muda essa droga de jogo. Tem que reclamar mais. Por isso que eu sou contra esse negócio de tipo, temos que cuidar. Não, tem que reclamar mesmo. Tem que reclamar. Passou do ponto aqui ali, beleza, é um risco que corremos. Mas via de regra, precisamos reclamar pra fazer essa droga mudar. Você não vai virar e falar assim, não concordo. Você não vai falar isso, cara, não vai. E os caras tão de saco cheio, cara. Eu falei risco que corremos ou erro que corremos? Bom, era risco que corremos, se eu falei errado... Saco cheio. E é aqui que vem a pegadinha, porque eu acho que a gente também não pode cair na armadilha de querer boicotar a liberdade criativa de qualquer obra, achando que tudo vai ser pura lacração. Percebe isso? Aí tem a pegadinha pro outro lado. O caso do Yasuke em Assassin's Creed Shadows foi um exemplo. Pode ser que o jogo saia completamente lacrador, que seja sem história, com diálogos ruins. Pode. Mas você tem que esperar o jogo sair pra saber se é ou não. Porra, galera. Aqui eu também discordo. Eu não vou me aprofundar muito nessa parte, porque a gente já falou demais sobre isso, mas eu vou deixar o ponto em que ele fala sobre mim diretamente. Então eu só vou deixar correr um pouco mais pra essa parte do Yasuke, pra gente chegar naquele ponto. Mas a parte principal do vídeo a gente já viu, tá? Só vou comentar agora o que diz respeito a mim mesmo. E cara, sem querer ser o chato, vai puxar esse assunto de novo, né? Eu só queria comentar que eu vi alguns vídeos, né? Vi algumas reações, vi alguns comentários dos nerdolas na internet, né? Alguns me decepcionaram bastante, inclusive. Me comprovou um pouquinho do que eu tava pensando, né? Que a galera tá ficando tão extremista que já virou uma questão de dissonância cognitiva mesmo, sabe? Porque tem casos que não é opinião. Tem casos que você tenta mostrar um fato, mas a pessoa não absorve aquele fato porque ela já tem crenças enraizadas ali, embarreirando aquela informação. Não vai passar, a informação não chega. Chatei um pouquinho ver que teve uma galera que ficou me xingando, sabe? Uma galera que nem tentou entender o que eu tava falando. Ficou distorcendo as minhas falas direto. Galera que só reagiu sorrindo, debochando. Aquele tipo de react que funciona pra própria bolha, né? Mas até por isso, eu tenho que falar, eu gostei da postura do Wagner, do Tragicômico. Ele falou, aí. Pô, o Peter embasou bem os argumentos dele, é a opinião dele, mas eu discordo nesses pontos aqui. Perfeito. Ele tem a opinião dele, eu tenho a minha. E é isso, cara, é assim que tem que ser. Só discordância de ideias, entende? É isso, cara. Inclusive, uma das coisas que ele citou, né, sobre os problemas na bio dos escritores e sobre ter gente na produção sendo lacrola, cara, em nenhum momento eu discordei disso no meu vídeo, foi o oposto, ok? E olha que eu vi gente falando do Peter, passou pano pra Sweet Baby Inc. Pra você ver como é que a galera tá realmente com aquela crença ali e nem tá querendo entender o que eu tô falando, cara. Os caras vão pro outro caminho, eles inventam coisa e vai espalhando. Um falou, os caras estão tão tendenciosos a acreditar que eu sou vilão, que funciona, cara. O Peter falou, pô. Peter falou, é lógico que ele falou, eu sei disso. E começa a espalhar, e vira verdade, cara. E não dá, cara, não dá. Eu teria que fazer vários e vários vídeos desmentindo tudo isso. Porra, não dá, aí cansa, né? O que eu disse foi que hoje em dia, a empresa de produção cultural, de entretenimento, a empresa de audiovisual, de notícia, que não tem a maioria desse staff da equipe sendo lacrola, pô, é raridade. Tô errado. Isso é verdade. Aí ele perguntou, tô errado? Não tá errado. De fato, não... Mas esse é um ponto até a favor dos nerdolas, eu acho, porque não precisa ser a Sweet Baby Inc. pra ter muita lacração na obra. E não precisa mesmo. Então mesmo se a Sweet Baby Inc. não estiver na produção,
tem altas chances do negócio vir super lacrador. E sendo da Ubisoft, eu desconfio bastante, porque o que eu acompanho deles bastante, não lembro se eu cheguei a falar isso em algum vídeo ou foi só em live, mas eu jogo Far Cry e, o último veio cheio de lacradas. Então eu sei que o risco do jogo vir lacrador é grande. Eu não acho que necessariamente a gente precise esperar pra ter uma opinião ou uma impressão sobre a obra, se ela vai lacrar ou não. Às vezes, você consegue sentir isso desde muito antes. E eu acho que esse é um desses casos, mas, obviamente, existe o risco de a gente queimar a língua, né? Enfim, o tempo dirá. Qualquer empresa hoje, cultura pop, que a equipe, a maioria não é assim, cara. A arte, sabe, a área artística tá tomada de lacrola, cara. Isso tá em todo lugar, ok? Galera, desculpa esses termos aí se agride alguém, mas é o que tá vindo na minha cabeça, ok? A mesma coisa acontece com o jornalismo. São os termos corretos. Né? Você vai numa faculdade de jornalismo e lá dentro, cara, pô, vou botar um número aqui, tá? 99% é lacrola. Tanto alunos como professores. Cara, não dá. É só você ver os comentários dos caras. É raro Essa praga aí mesmo. encontrar o cara nerdola ali dentro. Então, cara, grande mídia tá tomada. Não tem jeito. A sociedade mudou e quem pegou o microfone foram eles, os lacrolas. Então, óbvio, né, que uma empresa como a Sweet Baby Inc., que tem a prática de aterrorizar o time de marketing das empresas pra coagir eles a inserirem diversidade nos projetos, tem que ser criticada. Esse tipo de... Exato. Né? Uma empresa que serve para coagir as outras empresas a adotarem as visões de mundo, visões políticas que essa empresa defende. Pelo amor de Deus, isso é o puro suco da escrotidão que é essa cultura woke, que, segundo os lacrolas, não existe, né? Mas, vamos lá. Acho que tem que ser denunciada mesmo, ok? Mas eu acho errado quando você direciona isso pra projetos, ainda mais pra projetos que nem saíram ainda, que não tem nada oficial, nem vazamento concreto, nem nada do tipo que comprova o envolvimento da Sweet Baby Inc. Então já estão criando vários mitos, fakes, neuras, que, pô, estão vindo antes da informação Eu só tô deixando mais um pouco porque eu acho que ele vai me citar em um outro momento. real pra quê? Pra fazer um boicote gigantesco de um jogo que nem sequer saiu ainda. Não tinha nem gameplay do jogo, já tava todo mundo surtando. E olha que gameplay saiu agora há pouco, né? Vi agora há pouco gameplay e o game parece incrível. Várias novas mecânicas de stealth lá, porra. O Yasuo todo bruiser lá, atravessando cenários quebráveis. Toda vez que você executa um personagem histórico, alguém faz um fatality, né? Teu ali, pô, maneiro demais. Tá uma obra de arte parada, ok? E esse é o ponto. Avalie a obra pela obra, ok? Não avalie a obra porque tá fora da obra. Ah, beleza, mas o que tá fora da obra vai colocar coisa dentro. Beleza, então espera colocar, entende? É como eu falei no vídeo de resposta do Yasuo. Eu não sei se... Aí que tá. Espera colocar é perigoso, porque se esperar colocar, aí vai vir. Se a gente reclamar antes, tem chance de dar uma limpada, né? Tipo como foi o caso do Sonic lá, que a galera reclamou tanto que eles acabaram trocando depois e o visual ficou infinitamente melhor. Então eu acho que reclamar antes é justo, é importante. Inclusive isso é uma coisa que os próprios lacradores fazem e o jeito que eles fazem pra mover as empresas pro lado deles. Se as empresas perceberem que toda vez que elas sequer parecerem woke, elas vão receber muita crítica, rejeição e boicote, elas vão começar a ficar vigilantes pro nosso lado também. Elas vão começar a evitar até mesmo parecer woke. E isso sim, isso é um jeito, é uma parte da briga da guerra cultural. Eu acho que a gente tem que almejar chegar nesse ponto. Porque é assim que age o lado de lá. É aquela parada, destruição mútua assegurada. A gente tá lutando para que essas empresas parem de lacrar e entreguem um produto decente que a gente quer consumir. Enquanto isso não acontece, a gente tem que encher o saco das empresas até chegar no ponto em que eles vão passar a respeitar a nossa opinião também. Pode ter lacração com ou sem Sweet Baby Inc. Pode ser. Por exemplo, não tem Sweet Baby Inc. nessa HQ do Center. E olha o que saiu. Tem, tipo, você acha que só existe lacração onde tem Sweet Baby Inc.? E um ponto que até o Wagner contestou foi sobre representatividade ser algo bom ou ruim. Cara, eu genuinamente eu acho que a representatividade não é só bom, como é importante, desde que seja bem escrita e equilibrada. Eu acho importante. Desde que seja bem escrita e equilibrada. Aí que tá. É importante, mas com uma condição, né? Mas o que eu falei não foi exatamente isso, eu acho. Naquele vídeo, pelo menos, eu falei sobre o comentário daquele diretor, agora não vou me lembrar se era diretor ou roteirista, uma das pessoas envolvidas nesse novo Assassin's Creed do Yasuo. Porque ele tinha enaltecido o sucesso do filme do Pantera Negra, mas o ponto não é simplesmente enaltecer a representatividade do filme, tá? Só pra fechar esse react esclarecendo ainda mais o meu ponto. Pantera Negra é um ótimo exemplo de sucesso, de representatividade que funciona realmente, você tá ali representando negros, africanos, toda a cultura africana. É maravilhoso, o super-herói é legal, é carismático, o filme é bom, então é realmente um bom exemplo. O problema foi o comentário que o cara fez, porque ele falou que já tem jogo demais com um homem branco protagonizando. Precisamos fazer melhor. E aí ele dá a entender que fazer melhor é fazer sem homens brancos protagonizando obras. Isso é um comentário visivelmente lacrador. Isso não é só uma questão de representatividade como algo positivo. Isso é uma questão de homem branco como algo ruim, como algo que precisa ser superado. Precisamos fazer melhor. Precisamos fazer histórias sem homens brancos protagonistas.
Então vai um pouco além do ponto da representatividade e eu simplesmente mostrei, cara, não podemos chegar no ponto de ver isso aqui e não falar que isso aqui é um comentário lacrador, porque é. E mesmo que ele não estivesse falando sobre Assassin's Creed, ele deixou claro que a visão de mundo dele é lacradora, no momento em que ele fala isso. Que uma história melhor, um jogo melhor, é um jogo sem um protagonista branco. Então não é sobre a questão da representatividade, é sobre a questão da visão de mundo, que transbordou por essa fala, ao meu ver, completamente infeliz. O cara comemorar que tem representatividade em Pantera Negra e falar sobre como isso é importante, sobre como é legal ver os negros e africanos se identificando com o personagem, pô, isso aí legal, maravilhoso, show de bola. Agora, o cara falar que é melhor um filme, um jogo, uma história que não tenha um branco como protagonista, isso eu acho que vai um pouco além, né? Se a gente não pode falar que é melhor que um jogo que se passa no Japão tem um japonês como protagonista, por que o cara pode falar tranquilamente, sem ser preconceituoso, que é melhor que todas as histórias agora tenham protagonistas não brancos, né? Ou que sempre que uma história tiver um protagonista não branco, ela necessariamente vai ser melhor do que uma que tem um protagonista branco, porque enfim, é isso meio que fica subentendido no texto dele. Bom, acho que já tá mais do que claro e o react já tá bastante longo, mas é isso. Apesar de um ou outro ponto ali que ainda discordamos, nesse vídeo aqui eu concordei com 90% do que o Peter disse e vimos o lado mais nerdola possível, porque aí não só mexeram com o personagem favorito dele, como fizeram uma das piores lacradas, realmente, assim, que lacrada bizonha. Me identifiquei e me senti representado pela frustração do Peter. E você? Diz aí nos comentários, se inscreve se ainda não for inscrito, muito obrigado pela sua audiência, valeu e até o próximo vídeo. Não querem escutar, não sabem conversar, ou você concorda ou está fora do lugar. Eles se julgam e logo após tentam calar a tua voz, e depois de tudo